Golden State Warriors 99-94 para cima do Cleveland Cavaliers. Uma vitória surpreendente, tendo em vista que o Warriors venceu, sendo um jogo em Cleveland, sem ter o Curry, sem ter o Jimmy Butler, sem ter o Draymond Green, sem ter ninguém. Foi um time simplesmente humilde e trabalhador, sem protagonista. Então o Cleveland não sabia nem quem marcar, porque vai lá o Gui Santos faz o seu melhor jogo na temporada. Podzinski 10 pontos. Quentin Post passa dos 10. Pat Spencer sendo o maior protagonista. Então, assim, um Warriors sem, de fato, um grande nome, conseguiu vencer na base da coletividade. E o Cleveland Cavaliers, tendo só o Donovan Mitchell como protagonista, não foi o suficiente. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Então vamos começar olhando para o lado do Cleveland, já que o jogo foi em Cleveland, por mais que tenha perdido, o Cavaliers era mandante. E o principal pontuador, Donovan Mitchell, 29 pontos, foi quem deixou o Cleveland vivo no jogo, no final das contas. Mas já vale destacar uma pontuação muito baixa. Não chegou nem em 200 pontos, e é muito raro ver isso na NBA. E de novo o Warriors assim, contra o Philadelphia já tinha sido assim. Então é um Warriors sem os seus protagonistas que foca muito mais em ter uma defesa consistente, deixar uma pontuação baixa e aí nessa pontuação baixa poder vencer. Era para ter vencido de Philadelphia, só que nessa última posse não conseguiu valorizar ela e o Philadelphia venceu num final emocionante com o Edgecombe e o Tyrese Maxey sendo decisivos. E aí dessa vez o Warriors conseguiu controlar melhor o jogo e saiu com a vitória. Então assim, 2 jogos sem ter ninguém, sem ter nenhum dos seus protagonistas, e 2 jogos que conseguiu fazer de forma competitiva, o que é surpreendente. Até contra o Oklahoma, quando já não tinha o Curry, conseguiu ser competitivo. Isso é surpreendente, porque não tem ninguém de imposição que você olha e fala, é um Warriors que ali, esse cara vai decidir. Não, pura coletividade, né? Enfim, do lado do Cleveland, de novo, tudo dependendo do Donovan Mitchell. O outro principal pontuador da rotação inicial foi o Mobley, fez 18 pontos e 10 rebotes. Em seguida, o Darius Garland com 17 pontinhos. Eu, sinceramente, se fosse o Cleveland, buscaria trocar o Garland, tá? Porque depois do Donovan Mitchell, ele é o protagonista desse time. E o Garland oscila muito, é um cara que fisicamente não dá para confiar. O Jarrett Allen já há muito tempo fora também. É um Cleveland que, pô, na temporada passada, depois do OKC, era a melhor equipe da NBA na temporada regular. Fez uma campanha tão boa quanto a do OKC. Só que nessa temporada ele caiu muito, cara. Ele caiu muito. E é muito pelos desfalques, né? O Garland não iniciou a temporada, o Jarrett Allen tá sendo desfalque agora, por um bom tempo. E o Cleveland abaixou demais o seu nível em relação ao que foi a temporada passada. Saiu de protagonista na temporada passada para um coadjuvante, um time de meio de tabela, play-in, talvez playoff. Mas o Cleveland decaiu demais em relação à temporada passada. Depois do Garland é o Jalen Tyson. E aí eu acho uma grande novidade do Cleveland. Não é só notícias ruins. Daqui a pouco eu vou falar os bancários. Tem o Tomlin também, que é outra notícia boa. Mas o Jalen Tyson, 11 pontos, 11 rebotes, surgiu nessa temporada e é muito bom jogador. Tem uma posição física grande, enterradas, tem bola tripla também. Porra, esse cara é muito bom, agrega bastante para esse time do Cleveland. E dos bancários, o Tomlin com 6 pontos e 12 rebotes em 16 minutos. É realmente incrível isso daí. Mas dos bancários é o único que teve uma participação minimamente decente. Teve o Thomas Bryant, que pegou 6 rebotes, ele que veio do Indiana Pacers, e só também. Então, é um Cleveland que beleza, tem desfalques, tá sem o Sam Merrill, que começou muito bem a temporada, sem o Jarrett Allen, que é importantíssimo nos rebotes, mas não é motivo para baixar tanto o nível. O Warriors está sem ninguém dos seus protagonistas. E o Cleveland jogou em casa, tendo o Donovan Mitchell, tendo o Garland, tendo o Mobley, e mesmo assim perdeu. Assim, o Warriors tem muito mérito nessa vitória. Mas olhando pro Cavaliers, não tem justificativa que faça um time tendo os seus protagonistas em quadra, tanto o Donovan Mitchell, o Mobley, o Garland, perder para esse Warriors todo remendado. Não tem justificativa, era para o Cleveland ter vencido. E aí, olhando o lado do Warriors agora, o principal pontuador foi o Pat Spencer, com 19 pontos, além de 7 assistências, contribuindo bastante para esse time do Warriors. Ele não é ruim, cara. É um armador até que interessante. Eu não consigo ver um time em que seu protagonista seja o Pat Spencer. Não dá para levar a sério um time assim. Mas nesse momento em que tá sem o Curry, sem o Jimmy Butler, ele vem bem, cara. No último jogo ele já tinha sido o maior pontuador também. Então ele vem conseguindo contribuir para esse time do Warriors, o grandioso Pat Spencer.
Depois foi o Buddy Hield, aqui falando da rotação inicial, porque depois do Pat Spencer, o maior pontuador foi o Gui Santos. O nosso Gui Santos, o brasileiro Gui Santos, fez o seu melhor jogo na temporada e foi fundamental nessa vitória do Warriors. E ele já tinha sido importante fazendo 4 pontos contra o Philadelphia, mas os 4 já no clutch time, no momento decisivo contra o Philadelphia. Só que, de novo, não soube valorizar a posse na reta final e aí acabou tomando a virada, né? Enfim, Buddy Hield com 13 pontinhos, ainda pegou 7 rebotes. O Kentin Post fez 12 pontos, além de 9 rebotes, agregou bastante nesse time. E para fechar a rotação inicial, o Will Richard com 4 pontos, vai oscilar. E o Kuminga é o que não pode acontecer. O Kuminga fez 4 pontos e 7 rebotes, sendo 1 de 10 nos arremessos. Cara, eu acho que nesse momento fica claro que o Warriors também, assim como eu falei que o Cleveland, na minha visão, tinha que trocar o Garland e o Jarrett Allen, pela parte física agora se lesionando bastante. Mas ele, acho que até dá pra discutir, porque ele não é toda hora que ele se machuca, mas essa tá demorando mais tempo para voltar. Agora o Garland eu acho que o Cleveland poderia pensar em trocar. Já no Warriors é o Kuminga, sem dúvidas, tem que trocar o Kuminga. Com um cara com potencial alto, mas pô, quando não tem o Jimmy Butler, quando não tem o Curry, ele tá se escondendo nas partidas. E quando aparece, tá errando tudo, não tá aproveitando as oportunidades. Então assim, era pro Kuminga ser o protagonista desse time. Só que ele não consegue. E aí deixa o time na mão, e aí vários outros coadjuvantes aparecem. Mas o Kuminga era para ser o protagonista. Pelo que ele já construiu no Warriors, pelo que ele já mostrou no Warriors, era para ser ele. E ele fez 4 pontos. 1 de 10 nos arremessos. E o Steve Kerr parece que também não gosta dele. Tem esses boatos. Mas aí é fofoca, né? Não tem como eu afirmar isso. Mas o Warriors tinha que trocar o Kuminga. Seria melhor até pro Kuminga. Enfim. E aí os bancários, aí que tá. É a coletividade. Então, ó, o maior pontuador dos bancários, Gui Santos. 14 pontos para ele. Ajudou bastante. Ainda teve um bloqueio dele, que foi lindo. Então, assim, eu acho que o principal ponto que o Gui tem que cada vez mais se especializar é a parte defensiva. Porque é um cara que tem uma intensidade muito alta, um cara que é muito esforçado, um cara que defende bem. Quanto mais ele se especializar nesse quesito, mais eu acho que ele vai ter moral no Warriors. Que o Warriors precisa ter defensores bons, ainda mais nesses momentos sem o Curry, sem o Jimmy Butler. O que está fazendo o Warriors ser competitivo é ter um sistema defensivo bom e que está desempenhando bem. Porque o Philadelphia não passou dos 100 pontos e o Cleveland também não passou dos 100 pontos. E olha que os dois têm grandes jogadores, como é o Tyrese Maxey e o Edge, como por exemplo o Grimes jogando muito. E aqui no Cleveland, o Donovan Mitchell, o Garland, o Mobley e por aí vai. E os dois não passaram dos 100 pontos. Então é muito mérito do Warriors, o sistema defensivo, e o Gui Santos é um bom defensor. Então quanto mais ele melhorar nesse quesito, mais eu acho que ele vai ter moral nesse time do Warriors. E mais treinar a bola tripla também, porque é aí que eu acho que ele vai se destacar também, né, nesse time do Warriors, que é uma grande característica desse time também. Mas enfim, o Gui fez sua melhor atuação na NBA e tá, tipo, parabéns, foi fundamental nessa vitória do Warriors e ganha muita moral, né? Ganha muita moral para continuar nesse elenco principal do Warriors e ter minutagem. Porque, por exemplo, ele merece muito mais do que o Kuminga. O Kuminga tá aí pelo que ele já foi algum dia e não pelo que ele faz hoje em dia, né? Enfim. Depois do Gui foi o Podziemski com 10 pontos, aí vai destacar o Moses Moody com 9, o Gary Payton com 6, o Tracy Jackson Davis com 8. Então, assim, só os bancários do Warriors fizeram 47 pontos. E os bancários do Cleveland fizeram 13. Tá aí a diferença. De 47 para 13 é a diferença. O Cleveland era completamente dependente do Donovan Mitchell. Tirou o Donovan Mitchell desse time, acabou o time. Porque o Mobley não é o cara que vai colocar a bola debaixo do braço e resolver. E o Garland também toda hora tá machucado e é um pipoqueiro. Com todo respeito. E do lado do Warriors não tem ninguém assim, então não tem ninguém muito bem. Então todo mundo tá no banco, vai ter minutagem. E os caras que eram para conduzirem esse time, como é o Kuminga principalmente, não conduzem. Então ainda mais minutagem para os bancários. No final das contas, um time que depende exclusivamente do Donovan Mitchell, o restante do time não acompanhou. E do lado do Warriors não tem nenhum protagonista. Então vários jogadores conseguem se destacar. No final das contas, vitória do Warriors, vitória até tranquila. Se eu não me engano, o Cleveland Cavaliers, no primeiro tempo inteiro da partida, fez 36 pontos, contando o primeiro e segundo quarto. Isso é muito pouco olhando para nível NBA. E quem tinha os desfalques era o Warriors, não era o Cleveland.
Beleza, tá sem o Jarrett Allen, sem o Sam Merrill. Mas vamos comparar a importância ali do Jarrett Allen pro Stephen Curry, pro Warriors. Não tem comparação. E o Warriors venceu com ligeira até tranquilidade, né? Enfim, vitória do Golden State Warriors. O Golden State Warriors, humilde, sem nenhum protagonista, foi lá e venceu do Cleveland Cavaliers. Incrível. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.